ano de 1997, né, eu sou formado técnico em agropecuária e a Rosemary é professora de educação física. Ela trabalhava na escola, né, e eu trabalhava há 10 anos como assistente técnico num frigorífico de suínos que tinha aqui no Oeste Paraná, em Marechal Rondon. E aí chegou um ponto que a gente gostaria de ter algo a mais do que simplesmente um trabalho, um emprego. E foi onde que nós fizemos, na época, entre aspas, um estudo de mercado, né? E vislumbramos que a atividade da tilapicultura seria uma boa opção para nós iniciarmos um trabalho. E lá então, em 1997 para 98, nós iniciamos a nossa primeira produção de tilápia, que foi como produtor de alevinos. Naquela época nós produzimos 1 milhão de alevinos no primeiro ano de trabalho. Para 26 anos atrás, 1 milhão, 25, 26 anos atrás, 27, né? 1 milhão de alevinos era uma produção até razoavelmente boa, né? Para a atividade da época. E aí foi que nós começamos esse trabalho com a produção, trabalhamos 5 anos na área de alevinos, mas eu nunca tirei o meu pé da área comercial, né? Então, incorporamos uma parceria com uma cooperativa que tem aqui no Paraná, na área de comercialização da ração de peixe, que era uma coisa bastante iniciante ainda, bem primordial, bem rudimentar, onde que nós assumimos essa responsabilidade de desenvolver a área comercial da cooperativa no segmento tilápia. E aí o que eu fazia? Como eu entendia um pouco da área comercial e técnica, né? A gente orientava o produtor, onde ele tinha um tanquinho, a gente orientava ele a iniciar um trabalho com a ração, criar o peixe, a gente fornecia o alevino, orientava na hora da venda também. E assim fomos galgando, degraus por degraus, né? Nesse período todo aí de 26 ou 27 anos, até hoje nós somos representantes ainda comercial dessa cooperativa. E ainda comercializamos ração aqui no Oeste Paraná. E de um período de 10 anos para cá, não somente como comercial, na área comercial atuamos, e também atuamos como produtor. Nós resolvemos então iniciar um trabalho de engorda de tilápia, né? Numa área de 10 hectares, aí em Marechal Cândido Rondon. Então a gente conseguiu colocar em prática, nesse período de 10 anos, muita coisa que nós orientávamos, que a gente via que tinha produtores que tinham dificuldade de entender como que se trabalhava ou como poderia se trabalhar dentro da atividade para ter melhores resultados em todos os aspectos, desde de tecnologia empregada, como gerenciamento e tudo mais. E a gente conseguiu então, de 10 anos para cá, efetivar esse trabalho que nós tínhamos na teoria e na prática, né? Eu e a Rose, e com mais um sócio, nós montamos essa atividade e estamos até hoje produzindo numa área de 10 hectares em torno de 1.000 a 1.200 toneladas de tilápia ano, né? Isso dá uma produtividade em aproximadamente de 10 a 12 quilos de biomassa final por metro quadrado. Quem conhece um pouco da atividade sabe do que a gente fala em termos de produtividade, que é uma produtividade para tanque escavado, uma produtividade muito boa. Nessa história de 26 anos, muitas coisas aconteceram, né? Porque você imagina, há 26 anos atrás, a atividade da tilapicultura era uma situação onde que tudo estava começando. Você não tinha muito mercado, mercado certo, porque você produzia e você estava assim, à mercê do mercado bem rudimentar que tinha. Naquela época ainda se mandava muito peixe aqui do Oeste Paraná para pesca e pague em São Paulo, que o mercado grande na época era pesca e pague, né? E essa situação, com o passar dos anos, com o interesse, com o consumo, o aumento do consumo da procura pela tilápia, pelo filé, que caiu no gosto da população, começou a mudar. Então não venderia, nós na época não vendíamos mais, nós como produtores eu digo, não se vendia mais peixe para pesca e pague. Todo mundo entendeu que
o correto, o caminho, o canal era transformar essa tilápia em produto industrializado, no caso que é o filé, que foi e que é hoje o grande filão de mercado da atividade. E na época, então, por ser um peixe exótico, né, tinha muitos desafios também, porque como é um peixe muito precoce, cresce muito rápido e principalmente a reprodução é muito rápida, chegava num determinado peso bem rapidamente e começava a reprodução. Então é onde que entrava naquela época o desafio de ter uma boa reversão, porque muitas pessoas não conheciam qual que seria a melhor fonte de fornecimento do alevino, né? E como até hoje também, a gente tem que ter bastante cuidado qual é o fornecedor de alevino que você vai escolher para dar norte para a tua atividade. E naquela época, então, era muito mais difícil, porque poucas pessoas conheciam a atividade da reprodução e tinham assim, muito problema de fornecer um produto de qualidade para o mercado. Principalmente depois que parou essa questão da venda para pesca e pague e entrou a área da industrialização. Isso teve muitos problemas justamente por causa da desuniformidade muito grande da tilápia. Mas depois houve uma adaptação, de lá para cá uma adaptação muito boa de produtores, melhorou muito a tecnologia de produção do alevino, o próprio produtor em si melhorou a questão ambiente, melhorou a produtividade, a produção e viabilizou até então, de 10, 12, 15 anos para cá, as cooperativas entraram, grandes cooperativas, grandes indústrias entraram e melhoraram bastante também a atividade com relação a esse aspecto aí de fornecimento de alevinos, que é uma matéria-prima para quem é produtor muito importante, e a questão nutricional também, né? As cooperativas grandes que entraram no mercado, as indústrias de ração hoje melhoraram bastante. Tanto é que temos tilápias hoje, há 20 e poucos anos atrás, uma tilápia boa para o mercado era 400, 500 gramas. Hoje você fala 1,1 kg, 1,2 kg, até 1,4 kg. Então, praticamente com o mesmo período de engorda, nós temos essa diferença de peso que nos proporciona uma diferença muito grande de produtividade e produção, né? E qualidade do produto final, que é o filé, para o mercado. Com certeza, houve muita mudança, né? Principalmente de 10, 15 anos para cá. Uns 15 anos para cá, né? Que teve mais as maiores corporações que enxergaram, viram que o mercado é um mercado brasileiro, né? É um mercado em ascensão e agora está passando por uma outra transformação que é uma produção para tentar buscar o mercado externo, né? Que é a aposta das grandes indústrias hoje. Então, isso é uma pergunta que todo dia é feito por pessoas que querem ingressar na atividade, qual é o maior desafio e tal. Os desafios, eles sempre existiram em qualquer atividade, né? Seja na agropecuária, indústria, o que tu imaginar, existem os desafios. O que você tem que ter é resiliência e buscar conhecimento e os contatos certos para você pensar em iniciar uma produção de tilápia. E o desafio, no momento, como eu te falei, lá no passado eram outros. Hoje, no momento, o desafio é justamente a gente colocar em prática toda essa expectativa que tem no melhoramento genético, né? E conseguir colocar em prática o volume de produto que nós, a nível de Brasil, precisamos para alavancar, que seria, no caso, a exportação, que é a minha visão, né? Colocar um volume grande, né? Para viabilizar essa parte, para dar um up na produção nacional. Mas os embargos que nós temos, os desafios ambiental, como todos nós sabemos que existe uma dificuldade muito grande na questão ambiental para a gente iniciar uma nova atividade, né? E a legislação, enfim, a legislação, eu acredito que hoje é o maior embate que nós temos para
para conseguir realmente alavancar em pouco, num período curto de tempo, um volume necessário para que haja, de fato, uma exportação de tilápia dentro dos volumes que a gente conseguiria ter um mercado certo e promissor para a tilápia brasileira, né? Eu acredito que seja esse um dos maiores, né, problemas que nós temos que enfrentar. Legislação. Olha, para quem conhece a minha história como eu e a Rose, nós somos a prova viva de que nós crescemos muito, né, com a atividade. Porque dentre esse período, dentre os problemas que nós tivemos nesse período todo, né, nós tivemos um crescimento fantástico. Mas é muito difícil quem está de fora avaliar isso. Então a avaliação, quem tem que fazer isso somos nós mesmos. Da onde nós estamos, o caminho que nós percorremos e aonde nós estamos. Se for considerar um crescimento, é fantástico, é espetacular. Graças à atividade. Então nós somos muito gratos à atividade da tilapicultura e nós aproveitamos a oportunidade na época e hoje ainda estamos desfrutando do benefício que ela nos trouxe. A gente acredita que nós vamos continuar tendo os desafios, mas como eu disse anteriormente, a resiliência, o conhecimento e a boa vontade de sempre estar melhorando vai fazer com que nós permanecemos nessa atividade por um longo período. Eu acredito muito nisso. E especificamente aqui no oeste do Paraná, que é o berço da tilapicultura, vamos falar assim, industrial, né? É uma prova viva de que você tem que ter conhecimento para iniciar essa atividade. Primeiro, por quê? É uma atividade que quem tem conhecimento, quem está dentro da atividade vai entender o que eu quero dizer. É uma atividade que envolve muito dinheiro por área. Só que as margens, elas são pequenas. E você tem que ter esse conhecimento em todos os aspectos, gerenciamento financeiro, político, né? Você tem que ter, e a produção, o conhecimento para você ter a produção em volumes e produtividade. E o que eu vejo com o que está havendo, o que está acontecendo muito hoje, muitas pessoas vêm nos procurar perguntando sobre a atividade e estão imaginando que a atividade é a salvação da pátria. E ela não é a salvação da pátria. A atividade é mais uma que tem uma grande oportunidade de crescimento no país, mas de carona com essa grande oportunidade vem as responsabilidades. Então ela é mais uma atividade que, como eu comentei anteriormente, tem que ter gerenciamento financeiro, tem que ter gerenciamento político, entender aonde você está, com quem vai fazer negócios e não é atividade que não oferece risco nenhum. Muito pelo contrário, ela oferece muitos riscos se você não está cercado dessas situações que eu acabei de mencionar. Então, eu vou fazer um breve apanhado nesse período que eu estou. Lá nos anos no final dos anos 90, né, início dos anos 2000, o grande desafio que existia era assim, na cadeia da produção da tilápia, era a transição entre ração, na questão nutricional, entre ração pelletizada, que era o que tínhamos lá nos anos 90, para uma ração extrusada. Esse era o grande desafio da época, porque a ração extrusada não viabilizava por questão de valores e tudo mais. Aí a atividade, os produtores entenderam que essa transição foi legal. Então esse foi a primeira grande mudança que aconteceu dentro da atividade. A passagem da ração pelletizada para a extrusada, que deu um up na atividade, em termos de produção, produtividade e tudo mais. Aí passaram-se mais uns 5, 6 anos, 2005, 2010, 2008, houve outra grande mudança, que foi a incorporação, juntamente com a ração, era o uso de equipamentos,
que seriam aeradores na época. A gente que participava de feiras, a gente tinha equipamentos nas feiras e as pessoas perguntavam o que é isso. A gente explicava que era um aerador para melhorar a questão de taxa de oxigênio e tal, um equipamento para auxiliar na produção e tal. Então, essas duas funções, essas duas tecnologias que vieram, que foi a mudança da ração pelletizada para extrusada com a aeração, foi muito importante para dar aquele grande diferencial na época. Isso até os anos 2005, 2010, como eu mencionei. 2010 em diante, teve outra mudança bastante grande a nível de produção, que foi a entrada de alguns equipamentos automáticos. A gente, na época, falava assim, vamos fazer uma alimentação automatizada, né? Como a alimentação na época era bastante rudimentar, ou era manual, ou era com equipamento tratorizado, que andava ao redor de tanque e tal, teve uma empresa de Santa Catarina que começou a trabalhar com um alimentador automático, que era um alimentador, que era o alimentador automático naquela época? Era um alimentador que se movimentava dentro do tanque e distribuía a ração, né? Isso também deu um outro diferencial para melhorar a questão de manejo alimentar, manejo em si dentro da propriedade, que deu outro up dentro da produção e produtividade. Isso foi lá para os anos 2000, 2010. Depois teve mais uma diferença que melhorou bastante, foi a entrada das cooperativas, de 2010 em diante. A entrada das cooperativas, das grandes cooperativas aqui no Oeste do Paraná, que começaram a trazer também bastante tecnologia, ou melhorar as que tinham. Aí começou a criar um pouco mais de corpo na atividade em termos de volume de produção, que foi onde começou então, começou a se falar em termos de exportação e tudo mais, começou a ter viabilizar o início da exportação. Então esse foi o início dessa grande mudança, que é a terceira mudança que aconteceu. Agora, pelo corpo que a atividade tem a nível do Brasil, eu estou entendendo e eu estou vendo que a próxima mudança é o melhoramento genético que a atividade precisa ter. Porque muitas empresas estão entrando na atividade agora, né? E eu acredito que a questão genética é o primeiro item que vai fazer com que exista o quarto grande diferencial dentro da cadeia produtiva. Eu acredito nisso. Eu avalio que esses eventos eles são uma porta de abertura para muitas empresas novas que estão pensando em ingressar na atividade, para nos trazer tecnologias novas de produção, de genética, como eu falei, e de melhoramento sanitário, por exemplo, que é outro desafio, porque atrás do melhoramento genético, como eu comentei agora há pouco, que é necessário, também vem os problemas, né? E junto com eles pode ser que seja uma porta de entrada de grandes indústrias na área de medicamentos, né? E não só assim para as indústrias, mas como produtores em escala industrial, né? O IFC é um evento a nível não só de Brasil, que mais dentro do nosso país é muito importante para grandes corporações que pensam em ingressar na atividade, participarem do evento para justamente entenderem e ter uma luz e vislumbrar qual é o tamanho, né, da piscicultura, da tilapicultura brasileira, em específico a criação de tilápia, e aonde que a gente pode chegar, né? E aí cria-se mais argumentos para trabalhar também junto a órgãos estaduais e federais para essa questão de legislação, que acabamos de comentar que seria um dos gargalos. Então, quando você pensa que grandes empresas começam a entrar na atividade, é porque existe um profissionalismo por trás de tudo isso. Rola um sentimento de orgulho porque a gente acabou ajudando, né, de uma forma ou de outra, a fazer com que essa tilápia num restaurante está sendo servida, né, para a população, né? E junto com esse sentimento de satisfação, a gente vem com outro sentimento que seria uma preocupação
de fazer com que essas cozinheiras, né, os chefes de cozinha entendam que não é simplesmente um filé de tilápia que pode ser feito de qualquer jeito, que também dentro desse processo de cozimento, de preparo do alimento, precisa ter um empenho para diversificar também, para realmente fazer com que essa cadeia, que é o final da cadeia produtiva, seja muito bem representada dentro do âmbito da nutrição, né? Então eu acho que é muito importante a gente também levar para as pessoas, quando é possível, essa mensagem, que eles estão no final da cadeia, mas eles têm a responsabilidade deles de fazer um prato da melhor maneira possível, né, para todos nós. Para quem pensa em ingressar na atividade, as portas estão totalmente abertas, é um mercado em expansão, só que junto com essa oportunidade vem a responsabilidade. É a responsabilidade de fazer com que nossa atividade seja respeitada, como hoje no Brasil é a suinicultura, a avicultura e a bovinocultura, né? Seja leiteiro, seja de corte. Então nós estamos produzindo alimentos, né? Nós como piscicultores, e quem quer ingressar tem que realmente pensar de forma profissional. Ou você tem economia hoje de escala, tem produção em escala, para você ter resultados financeiros ideais, ou você não consegue sobreviver nela.